47, não sei se a gente estava emocionado com o jogo entre Flamengo e Palmeiras, mas ontem, principalmente no segundo tempo, Guarani e Corinthians parecia um jogo dos anos 90. Guarani dominando o adversário, dominando, mas a bola não entrou. O Cássio fez o que o torcedor corintiano já está acostumado há tanto tempo, né? Grande atuação do goleiro. Já do outro lado, um cruzamento errado do Léo Natel, o Gabriel Mesquita não conseguiu pegar e o Cauê, jovem atacante do Corinthians, marcou o gol que deu a vitória para o Timão por 1-0. Mas o técnico do Guarani, Alan Al, preferiu ressaltar a atuação do time, mesmo não conseguindo o resultado. Vamos ouvi-lo. A gente lamenta muito o resultado, tanto é que a gente até demorou um pouquinho para vir para a coletiva, para tentar levantar, né, o astral do grupo, porque o desempenho foi muito bom, criamos as melhores chances, controlamos o jogo, poderíamos ter por baixo aí feito 2, 3 gols, né, isso sem desmerecer o Corinthians, pelo contrário, acho que valoriza o nosso desempenho, né, uma equipe grande, mas a gente está no caminho certo, sim. Eu acho que o nosso desempenho nos deixa mais, não tranquilos, mas mais convictos de que a gente pode classificar, que a gente vai brigar por uma classificação de igual para igual, e principalmente na sequência do ano, aí nesse ano, aí, como você mesmo falou, atípico, nós podemos fazer grandes coisas, ter grandes resultados e buscar também o acesso para a Série A. A gente... Essa derrota deixou o Guarani na terceira colocação do grupo D, com 5 pontos, 1 ponto atrás do Santos, 3 pontos atrás do Mirassol, e quarta-feira tem também uma baba, um jogo tranquilinho. Guarani vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo, quarta-feira, às 9h30 da noite. Ô, João, para passar para você, que comentou o jogo ontem, né? A Juju mandou aqui no YouTube. Comente o jogo do Guarani e Corinthians. Como pode o Corinthians jogando tão mal ainda vencer? Eu sou Corinthians, mas a coisa tá feia. Já o Guarani fez um bom papel, só que não adianta jogar bem e a bola não entrar, né, João? Não, tudo bem que tinha um Cássio, mas o Guarani criou muita chance e não conseguiu aproveitar. Não tenha dúvida, Guarani. Essas duas variáveis aí, elas saltam aos olhos, né? O Corinthians que se cubra, né? Porque com esse nível de futebol, para o Corinthians, né? Para um time como o Corinthians, o time está dependendo do Cássio. Então, de fato, eu concordo com o torcedor do Corinthians, pois não? E quando eu disse jogo dos anos 90, é pelo domínio do Guarani contra um time grande, não pela atuação do Corinthians. Não, é verdade. O Guarani se impôs perante o Corinthians. Foi um dos resultados mais injustos que nós tivemos nos últimos tempos, né? É por isso que eu sempre digo aqui, Guarani, e ontem justamente eu estava comentando isso, né, na partida. Eu falo, o Guarani, o gol está caindo de maduro, o Guarani está preparando o gol, não é possível não fazer. Porque, né, ele conseguia abrir um espaço de 4 contra 3, usava os lados, os laterais começaram a afogar o time do Corinthians. A gente via os atacantes do Guarani, às vezes na cara do gol, o gol ia sair, não tinha como não sair, né? Aí daqui a pouco o Corinthians dá um contra-ataque lá, né, nem sei se foi contra-ataque, foi um ataque assim, desses mequetrefe, né? Não tinha nenhum perigo, uma bola do lado direito morta, o Léo Natel, ele vai cruzar, ela dá uma resvalada, acho que foi no Bidu, e pega um destino, assim, um outro rumo, mas um rumo que também não foi um desvio, né? Não foi um desvio da África para a América do Sul, como aconteceu com o Pedro Álvares Cabral, né? Um pequeno desvio. E o goleirão do Guarani entregou, né? Desculpe aí o menino, ele é garoto também, eu fico muito assim, constrangido e contristado em ter que criticar jovens valores, né? Mas aí não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva. É um garoto que tem que ficar um pouco mais ligado, né? Falta realmente um pouco mais de jogo para ele. Então, nesses detalhes, você acaba definindo um jogo, né? Se o Cássio foi decisivo pelo lado do Corinthians, o goleiro do Guarani, infelizmente, no único momento que ele poderia fazer uma intervenção, ele acabou entregando o ouro. E o Guarani deixou de conquistar o resultado. Apenas para fazer uma conexão, o Regis estreou muito bem.
muito bem. Para mim, foi o melhor jogador do Guarani. Eu acho que ele ajeitou o meio-campo do Guarani. Agora, é claro, ele não está com condições de 90 minutos. Então, Guarizo, ele sai a 24 minutos. Quando ele sai, de fato, o Guarani dá uma baixada. E o Guarani toma o gol a 27. Então, você vê, às vezes, a importância de um jogador também, né? Assim como o Cássio foi importantíssimo para o Corinthians, o Regis estava sendo importantíssimo para o Guarani. Exatamente. Aliás, a TV flagrou ontem, né? O jogo sem torcida. O Cássio ele fez uma defesa numa cabeçada do Bruno Sávio, se eu não me engano. Aí o Regis, que jogou com ele no Corinthians, né? Ô, gigante, precisava voar nessa bola? E o Cássio, vai para aquele lugar, Regis. Vazou o áudio aí, sabe? Ele xingou o Regis, que pediu para ele não defender uma cabeçada. Mas o Cássio ontem mostrou-se aquele Cássio que, se não é o maior goleiro da história do Corinthians, está entre os 3 melhores, no mínimo. Não, a cabeçada foi do Índio, né? Agora, é o seguinte, Guarizo, é o Índio, ele cabeceia. No final, a gente estava fazendo a jornada, né, comentário, teve muito e-mail, muito zap, criticando o Índio, né? Eu falei, não, gente, não, o Índio jogou bem ontem, né? A gente tem que ser justo, o Índio fez uma boa partida. E ele apareceu ali para cabecear, e ele cabeceou certo, Guarizo. Né? Ele cabeceou certo, até eu brinquei com o Diogo, eu falei, Diogo, quem é o maior jogador de todos os tempos? Né? Eu falei, seu Edson Arantes do Nascimento. Eu falei assim, então me diga aqui, Diogo, o que aconteceu em 1970, né, quando o Jairzinho cruza o rei, né, aquela cabeçada, e o Gordon Banks pega, foi a maior defesa do século. Então, agora o Pelé cabeceou errado, né, naquela época, não, cabeceou certo. Ontem foi a mesma coisa, o Índio cabeceou como se tem que cabecear, cabeceou no chão, aquela bola você cabeceia no chão. Não sei como é que o Cássio achou o jeito de pegar aquela bola, cara. E daqui a pouco a gente vai falar do ex-time do Índio, quando ele era Bruno Reis. Ponte Preta juntando os cacos para voltar ao Campeonato Paulista, agora depois da eliminação na Copa do Brasil. Voltamos já.